Destaques da semana, está no ar, está ao vivo, na nossa sexta-feira fake, porque já por 3 semanas seguidas a gente está fazendo na quarta-feira, mas eu já adianto que semana que vem nós voltaremos para a programação normal às sextas-feiras, às 7 horas da noite. Sexta-feira, 7 horas da noite. Mas, novamente e pontualmente, estamos aqui hoje na quarta-feira, sexta-feira fake, 8 horas da noite. E antes de eu começar, eu só quero dar um recado importante para vocês. A gente tem aqui as nossos vários destaques e notícias para a gente comentar, mas um recado super importante para vocês não ficarem de fora da nossa Black Friday. Cliquem aqui no primeiro link da descrição para vocês não perderem as ofertas que serão enviadas em primeira mão para quem estiver cadastrado aqui no link. Quem não estiver, não receberá em primeira mão, não receberá previamente e acabará potencialmente perdendo algumas oportunidades. Então, se cadastra aqui embaixo no link da descrição para você aproveitar a nossa Black Friday, que está chegando muitíssimo em breve. E semana que vem vai ter a live, inclusive semana que vem, dia 7, terça-feira, às 8h30 da noite. Deixa eu até confirmar o horário. 8h30 da noite, dia 7, teremos a nossa live para a gente começar aí a nossa Black Friday. Então se cadastra, não perde e bora para a live. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação aqui já no início da nossa live. Boa noite, Ferreira, Marinilce, David, Só Aprendendo, Renata, Lucas, Maria, Graziella, Ed, Perrone Invest, inclusive Perrone aqui, noite pós-trabalho, buscando conhecimento e liberdade financeira, 20 anos. Aqui essa frase para mim é maravilhosa. É uma pessoa que, depois de gastar o dia todo cansado, depois de trabalhar, depois de, vai no transporte, trabalha, volta do transporte, cansado em casa, ainda vai estudar, vai realmente ali buscar a liberdade financeira. Parabéns, Perrone. Parabéns a todos vocês também que estão aqui juntos em busca de um futuro melhor através não só de, mas também com os fundos imobiliários. Então é um prazer tê-los aqui essa belíssima noite pré-feriado para a gente falar de fundos imobiliários. Sem mais delongas, e boa noite para todos mais aqui que mandaram mensagem no chat. Sem mais delongas, vamos então falar dos nossos destaques da semana. Lembrando que, como estamos fazendo nesta quarta-feira, a gente está pegando desde quinta-feira da semana passada até hoje para falar aqui nos destaques. E o que sair, amanhã é feriado, não vai ter nada, né? Mas o que sair na sexta-feira, a gente cobre na próxima live, que será na sexta-feira da semana que vem, só para vocês não ficarem aí perdidos no horário mais do que já devem estar. Inclusive, lembrando que hoje é dia 1º do mês, ontem foi o último dia útil do mês de outubro, a gente teve um anúncio de rendimentos, vou até ficar grande aqui de novo, a gente teve um anúncio de rendimentos dos fundos imobiliários, a maioria dos fundos imobiliários anunciou os seus rendimentos, que serão pagos agora em novembro. Inclusive, para quem não participou, ontem eu e o professor Baroni fizemos uma live aqui no canal para também falar, basicamente passar por todos os rendimentos que foram anunciados, fazendo ali alguns comentários, porque vira e mexe, algum fundo paga mais ou paga menos, a gente pode trazer, muitas vezes pode trazer algum insight, alguma explicação do porquê que houve essa oscilação. Às vezes realmente não tem como saber até sair o próximo relatório gerencial, mas muitas vezes com o acompanhamento dá para entender o porquê que um fundo aumentou ou diminuiu o seu rendimento. Então a gente comentou isso ontem e hoje a gente vai para os fatos relevantes. Agora sim, vamos lá então para os nossos slides. Boa noite a todo mundo novamente, boa noite quem está chegando. Vamos começar então pela nossa sessão de emissões. Vou tentar passar rapidamente porque tem bastante coisa. Então, questão de atualização, as captações, os encerramentos das emissões. O SNME, que é o Suno Multiestratégia, encerrou a primeira emissão com uma captação de aproximadamente 50 milhões de reais. MOL 11, ele captou basicamente apenas 1 milhão de reais. E aí ele tem um período de sobras. E nessas sobras, quem participou do período de preferência vai ter uma preferência, né, uma proporção de sobras de 44.000%. Então, basicamente, para cada uma cota que você subscreveu, você recebe mais 44 mil em direitos, né? Então, como teve pouquíssima aderência nesse período de preferência, a preferência de sobras ali acaba ficando bastante alta. Muito provavelmente por conta da defasagem, a diferença, na verdade, de preço de mercado e o preço de subscrição, sendo que o de subscrição está mais caro que o de mercado. WPLZ, que é o West Plaza, encerrou a sua 12ª emissão com 10 milhões de reais de captação. TRXF captou 43 milhões de reais no período de preferência. Ele também terá período de sobras e nessas sobras, quem participou do período de preferência
receberá uma nova proporção de 732% aproximadamente. Isso quer dizer que a cada uma cota que você subscreveu, você recebe 7. É isso, desculpa. Inclusive, até eu falei errado aqui, você recebe 44 mil, na verdade, você recebe 443 cotas para cada uma que você subscreveu no MOL. E aqui no TRXF, para cada uma que você subscreveu, você recebe 7, mais 7 de direitos para participar. E daqui no EGAF é a mesma coisa, captou 11 milhões e tem ali 108% de preferência. Para cada uma que você subscreveu, você recebe mais uma de direito de sobras. Então, recapitulando, resumindo, só para corrigir aqui o errinho que eu falei, no MOL, você tem essa porcentagem de 44 mil. Para cada uma que você subscreveu, você recebe ali aproximadamente os seus 443 direitos de sobras. No TRXF, para cada uma que você subscreveu na preferência, você recebe ali as suas 7 aproximadamente direitos de sobras. EGAF, para cada uma, você recebe um direito de sobras. E por fim, aqui o VVCR encerrou a segunda emissão com uma captação de 17 milhões. Se vocês tiverem dúvidas sobre como funcionam essas emissões, alguma dinâmica, alguma coisa aqui que talvez tenha ficado confusa, manda no chat que eu vou respondendo, tá? Conversões de recibos, então emissões que já encerraram e vão converter os recibos, né, de quem participou, converter em cotas. Tem aqui todas as datas. XPLG, no dia 6 de novembro. O RPR, 3 de novembro. FPNG, 1º de novembro, hoje. OGHY, 7 de novembro. LVBI, 7 de novembro. E WPLZ, está na frente aqui, eu não consigo enxergar. Tem um balão aqui, 7 de novembro também. Então, tem vários fundos convertendo ali no dia 7 de novembro. Passando aqui para as novas emissões. E veja aqui em cima que tem 2 páginas disso. Vamos lá, então. Core 11, fundo novo da Kinea. Primeira emissão, uma emissão bem grande já. 770 milhões é o objetivo. Isso não garante a captação de 700 milhões, é só o que eles buscam captar com a emissão, a preço de 102,35 por cota. Galg 11, 500 milhões de reais a R$ 9,17 por cota. TRBL também aprovou uma emissão para captar até 150 milhões a 97,84 por cota. NexG, né, NEXG, que é um Fiagro no caso, anunciou a primeira emissão de cotas para captar até 100 milhões a R$ 100 por cota. E o FAMB 11 convocou uma assembleia para aprovar a terceira emissão, a fim de captar ali 3,5 milhões. Temos também o ASMT, convocou uma assembleia para aprovar a terceira emissão para captar 50 milhões. E o MXRF aprovou a nona emissão para captar até 600 milhões de reais. Então é uma emissão grande também. Veja que temos muitas novas emissões. De fundos maiores, assim, né, mais líquidos, mais conhecidos, a gente tem aqui 3 emissões novas, né? Galg, TRBL e MXRF. Se você quiser considerar uma gestora grande também, como nessa lista, a gente tem o Core 11 também. Mas o Core em si, ele é um IPO, então primeira emissão dele. Então são 3 mais conhecidos. Muitas emissões acontecendo. E aí, passando para as notícias. Antes disso, o Leandro aqui, minha primeira vez ao vivo. Seja muito bem-vindo, Leandro. Boa noite. Então, já aproveitando que é a sua primeira vez ao vivo, não sei se é a sua primeira vez na live em geral, né? Esse conteúdo que eu faço aqui, mas só para reforçar para todo mundo que normalmente é sexta-feira, 7 horas da noite, esse conteúdo, mas pontualmente eu tive que fazer na quarta-feira por conta do feriado essa semana. Vou responder aqui uma pergunta do José sobre as emissões. Ele perguntou, né? Se eu não quiser mais sobras, o que acontece? Não acontece nada, tá? Você basicamente não subscreve. E aqueles direitos que você recebeu, eles somem depois. Lembre-se que emissão, você não é obrigado a participar. Você só participa se você quiser. Então, se você não quiser participar das sobras, não precisa, não tem problema nenhum. O Marco falou que o Tegar também fez emissão. O Tegar eu falei na semana passada, tá? Então, por isso que eu não mencionei aqui, mas o Tegar também está com uma emissão nova. Vamos então para as notícias e vamos começar aqui pelas notícias um pouquinho mais rápidas, aquelas menores, mais simples, hoje alguns fundos que são menos conhecidos, mas que a gente quer trazer aqui alguma informação sobre ele. Primeiro, a LZM, que eu já tinha até comentado, acho que foi na live da semana passada, que ele queria incorporar o portfólio do CAMI 11, que é um outro fundo, e basicamente a notícia agora, foram 2 essa semana que eu compilei aqui em uma só,
que é, primeira notícia, foi aprovada a incorporação, e a segunda notícia é que essa incorporação ela acontece a partir do dia 1º, vulgo hoje. Então, a LZM incorporou o CAMI 11. Depois temos o KNSC, que a partir do dia 6, a partir de segunda-feira, ele começa a ser negociado de forma desdobrada. Ele teve o desdobramento aprovado, ou seja, onde antes era uma cota valendo uns R$ 100 mais ou menos, viram 10 cotas, sendo cada uma R$ 10 aproximadamente. No total, nada muda, continua sendo R$ 100. A diferença é que, em vez de ser uma de 100, são 10 de 10, que dá 100 também. Então, nada muda nesse sentido. O patrimônio é o mesmo, o rendimento proporcional é o mesmo, tudo se mantém o mesmo proporcionalmente falando. A única diferença mesmo é essa questão que aumenta a quantidade das cotas e baixa o seu valor nominal, mas, de novo, na parte proporcional aqui, tudo se mantém igual. Isso começa a partir do dia 6. Aí, se eu não me engano, a partir do dia 8, que deve aparecer para você ali na sua carteira, se você é cotista do fundo, a cota desdobrada de fato. Mas a partir do dia 6 ela já começa a ser negociada nesse formato. ZAV 11, que é um fundo mais novo de propriedades em geral, ele celebrou uma promessa de compra de um galpão logístico de mais de 7.600 metros quadrados, com um contrato de locação de 12 anos, por 18 milhões de reais, mas isso será adquirido via securitização, ou seja, de uma forma alavancada. O LVBI, uma notícia, apesar de ser um fundo grande conhecido, é uma notícia mais curtinha. Basicamente, para quem lembra, talvez umas 2 semanas atrás, a gente comunicou aqui, né, trouxe para vocês que saiu um fato relevante falando sobre uma inadimplência de um inquilino que poderia ali impactar o fundo. E agora a gente traz a notícia, sai um fato relevante, que o inquilino pagou esse aluguel que tinha ficado... Basicamente, pagou o aluguel em atraso. E o efeito que teria na renda do fundo é de 4 centavos. Então agora voltamos ao normal em termos de aluguel com esse inquilino. Agora ele volta a ficar adimplente. Bom, seguindo aqui... peraí, deixa eu ver, deixa eu salvar essa pergunta aqui que eu respondo daqui a pouquinho. Aí, passando aqui, vamos lá. Mais dois destaques rápidos aqui. O RBRP, ele teve uma inadimplência do inquilino do 19º andar e isso deve causar um impacto de 1,5 centavo por cota na receita. Isso, obviamente, se essa inadimplência perdurar, né? Se por acaso for que nem o LVBI, que logo o inquilino paga em atraso, aí beleza, se resolveu, nada acontece, não tem impacto nenhum. Mas, por enquanto, temos aqui a notícia da inadimplência e a gente acompanha para ver se o inquilino vai pagar ou não logo. É uma coisa para se acompanhar. E depois a gente tem o AIEC 11, também um fundo de lajes, um fundo que não é tão grande, né, mas tem ali 2 prédios grandes e um deles tem uma inquilina que é bastante representativa no portfólio. Esse prédio aqui citado, ele representa aproximadamente 70% ali do portfólio desse fundo e ela informou que ela não vai renovar o contrato de locação. Ela recusou a proposta de renovação. Por enquanto, apesar dela representar bastante, por enquanto não há impacto no fundo, porque esse contrato vai até janeiro de 2025, então tem um pouquinho mais de 1 ano ainda de contrato. Aí, se até lá chegarmos em 2025 e ainda assim o fundo não conseguir ou por novas negociações renovar com esse inquilino ou arranjar um outro inquilino, aí sim pode ter algum impacto na renda, tá? Mas por enquanto tem 1 ano até chegar no final desse contrato, mas por enquanto também a informação é de que o inquilino não deseja renovar esse contrato. Então é um ponto de acompanhamento desse fundo para quem for cotista. Bom, seguindo agora para algumas notícias maiores, a gente tem o XPPR. O XPPR ele fez uma nova locação lá no edifício Faria Lima Plaza. Essa nova locação foi para Uber, inclusive, e a área alocada é de ligeiramente mais que 2.000 metros quadrados. O prazo desse contrato é um prazo um pouco diferente do que normalmente a gente vê. Normalmente, quando a gente vê um contrato típico, né, uma locação padrão ali de escritórios, são 5 anos. Às vezes um pouquinho mais curtinho, mas normalmente 5 anos. Aqui a gente tem 6 anos e 45 dias. Então, um período aqui um pouco diferente do padrão, só para fugir aqui um pouco do padrão.
e a ocupação do imóvel ela sobe para 69% e a vacância do fundo, essa ocupação que eu falei é do imóvel e a vacância é do fundo como um todo, a vacância cai 1%, de 46% para 45%. E o impacto financeiro dessa alocação deve ser, o impacto bruto, vale mencionar, né? Bruto quer dizer o quê? Que ainda tem que descontar os custos e qualquer despesa. O impacto bruto nos próximos 24 meses, porque normalmente tem ali uma carência, um desconto ali no meio do caminho, nos próximos 24 meses é de 21 centavos. Após esse 24º mês, ou seja, a partir do 25º mês, de forma mensal, é 1 centavo por cota. Resumindo, impacto financeiro bruto acumulado dos próximos 2 anos, 24 meses, é 21 centavos. Depois, forma mensal, mês a mês, é de 1 centavo por cota. Depois temos o BRCO, uma notícia onde talvez, eu acredito que essa notícia ela é relativamente simples, mas eu acho que pelo jeito que ela é explicada ali no documento, talvez fique um pouco confuso para quem não está acostumado a algumas características, termos ou dinâmicas de fundo imobiliário. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: o BRCO fez uma estrutura ali de securitização, vulgo alavancagem, para, em termos simples, ele basicamente pegou 94 milhões de reais em emprestados, que é o que a gente chama aqui, no caso de fazer isso através de um CRI, chamar isso de alavancagem, enfim, tem vários nomes que se dá, mas só para ficar muito simples, para quem não entende esse processo, é como se fosse um empréstimo, só para ficar simples, tá? Então, basicamente, ele fez essa alavancagem de 94 milhões de reais, ele recebeu esse dinheiro. No fato relevante, ele menciona que esse dinheiro será usado para fazer novos investimentos no fundo. Esse dinheiro deve ser recebido mais para o final agora de novembro e como é uma espécie de um empréstimo, ele tem uma taxa que ele precisa pagar. E essa taxa é a taxa do DI mais 1% ao ano, sendo que essa taxa ela pode ser reduzida de acordo aí com um processo chamado de book building. Então, se por acaso for reduzida, imagino eu que o fundo deve comunicar a atualização desse preço. Mas a princípio, por enquanto, que a informação que a gente tem é de DI, a taxa do DI mais 1% ao ano. E o pagamento dessa dívida, né, já vai ser de forma mensal, pagamento de juros e pagamento de carência, pagamento de juros e pagamento de amortização sem carência. Lembrando que a carência, quando ela existe em uma alavancagem, em uma dívida desse tipo, a carência faz com que ou a dívida não aumente, não diminua, ou, em alguns casos, dependendo de como for a carência, pode até fazer com que a dívida suba. Então, quando não tem carência, quer dizer que o fundo já vai pagando e a dívida já vai diminuindo. É uma notícia simples, porém, quando se lê o fato relevante ali, se você não está acostumado com algumas coisinhas, ela acaba passando um pouquinho confusa. Se passa por algo um pouco mais confuso. Depois, a gente tem o teste ZEP. Eu já pego umas perguntas aqui que vocês mandaram, tá? Vamos só terminar essa notícia aqui, aí eu já respondo. Depois a gente tem o teste ZEP. O teste ZEP também está bastante ativo na sua gestão ativa, com compras, com vendas, enfim, com várias operações dentro do seu portfólio. E agora o que ele anunciou é que ele firmou um contrato para ele adquirir, desenvolver, construir e locar um imóvel para a obra Max. Ele basicamente quer fazer o pacote completo ali de um imóvel, desde pegar ali a terra mesmo, desde o zero, o pozinho de areia, transformar tudo isso num imóvel e daí locar para a obra Max. Então ele vai realmente fazer todo esse processo de desenvolvimento e depois ficar com o imóvel locado já para a obra Max, no Rio de Janeiro, diga-se de passagem. E o valor da transação é de quase 100 milhões de reais, 98.500. Ele já pagou um sinal de 2 milhões de reais. O sinal será pago depois que for superada as condições suspensivas. Esse sinal é de 2 milhões de reais. Depois tem mais uma condição, aí uma condição de pagamento, e aí o restante será pago depois de superar essas condições de pagamento. Então, primeiro, superou as condições suspensivas, aquela primeira etapa, o fundo desembolsa o sinal de 2 milhões. Passou depois essas condições de pagamento, aí ele desembolsa o restante, que vai dar ali seus 96 milhões aproximadamente. Eventualmente, quando esse imóvel ficar pronto, o prazo de contrato será de 20 anos, então ali é um contrato meio que padrão do fundo já, aqueles contratos bem longos, e a expectativa é que essas condições sejam superadas
ali para final agora do ano ou começo do ano que vem. E depois, quando isso acontecer, a gestora vai divulgar mais detalhes sobre essa transação. Porque se você olhar esse fato relevante em específico, ele não traz muitas informações sobre rendimento, sobre qual imóvel que é exatamente, como vai ser, qual que é o projeto ali, não tem tantas informações. Assim que passar essa etapa de condições suspensivas, condições de pagamento, aí o fundo divulga um novo fato relevante, aí sim com mais detalhes, e pode ter certeza que eu trago aqui para vocês na live de uma forma resumida. Essa semana, ela foi uma semana mais light em termos de notícia. Eu vou até olhar aqui do lado da B3 para ver se sai alguma coisa. Então não teve tantos fatos relevantes, não saiu nada mesmo. Então hoje foi mais light. Lembrando que essas notícias que eu comentei aqui, aí até relatórios gerenciais que eu não comentei aqui, tudo passa também no radar de fundos imobiliários para assinantes, mas aí sim tem uma análise por trás do professor Baroni que faz o resumo, faz a análise, dá a visão dessas notícias e relatórios gerenciais, basicamente faz o acompanhamento desses fundos imobiliários lá no radar de fundos imobiliários para assinantes. Se você não é um assinante, ou até para você que é um assinante, vou te convidar para você clicar no primeiro link aqui da descrição, para você se cadastrar na nossa Black Friday, para você se tornar um assinante, ou para você até estender a sua assinatura, caso você já seja um assinante, mas fazer isso dentro de uma oportunidade de Black Friday, que a gente sabe que vem sempre numa condição, numa oferta especial. Como está chegando a Black Friday e logo mais a gente vai liberar essas ofertas para quem tiver cadastrado nesse link, você que se cadastrar recebe primeiro e já garante ali os seus bônus e condições especiais. Então não perca, clica no link e se cadastra para você não ficar de fora. E daí eu vou pegar aqui algumas perguntas aqui. O Kenzo ele perguntou, né? Ainda é possível o TRXF alavancar esse contrato, pois o valor da subscrição foi bem baixo. Assim, muita coisa pode acontecer porque as coisas ainda, essas etapas que você falou ainda não se encerraram, né? Então, beleza, ele firmou esse contrato ali, esse compromisso para fazer toda essa operação com esse imóvel, mas obviamente, ali, dependendo de como as coisas se desenrolarem, provavelmente ele pode sim ajustar formas de adquirir esse imóvel, até porque ele tem caixa dentro ali do fundo, ele está fazendo essa captação sempre para equacionar aquisições, com pagamento de alavancagem e tudo mais. Então, na minha visão, está dentro da possibilidade. Não estou falando que vai acontecer, está dentro da possibilidade. E a questão da subscrição, a emissão está começando, né? Ela passou só pela preferência, captou um pouco de dinheiro, mas ainda realmente sobrou bastante para próximas etapas, mas tem próximas etapas. Agora vai entrar nas sobras, provavelmente vai ter mais um valor ali subscrito, e depois tem mais uma etapa para uma outra rodada de captação. Então ainda tem chão pela frente nessa emissão para potencialmente juntar o dinheiro que eles gostariam. Então, enfim, está no universo das possibilidades. Né? Deixa eu pegar que eu tinha salvado aqui. O Ferreira perguntou: fala, Marcão, a Selic caiu com essa diminuição da Selic, os FIIs tendem a começar a subir as cotações ou não? Olha, parece contraintuitivo, mas não necessariamente, tá? Porque normalmente os fundos imobiliários eles estão muito mais vinculados, atrelados aos juros futuros. O que são os juros futuros de uma forma simples? É basicamente a expectativa da Selic, só que no futuro. Então eles estão olhando lá na frente qual que é a expectativa da Selic e o mercado precifica os fundos imobiliários olhando esse número de lá na frente. E se você olhar e acompanhar esses juros futuros, você vai ver que na verdade eles começaram a subir. Quando eles sobem, os fundos imobiliários começam a cair. Até por isso que você viu que nessas últimas semanas os fundos imobiliários deram uma caidinha novamente, muito por conta dos juros futuros. Então, essa queda agora da Selic, ela já meio que fazia parte do plano, não deveria fazer com que os fundos imobiliários mudassem de curso por conta disso. Então, óbvio, eu não tenho como controlar o mercado às vezes até é imprevisível, mas a princípio não deveria mexer muito com a cotação, não, tá? Essa queda da Selic. Mas sempre pode acontecer. O Rubens perguntou: você poderia me informar a data de conversão dos recibos do HGBS? O HGBS eu falei semana passada, mas obviamente eu repito para você. Eu estou olhando aqui na tela do lado, porque eu estou com o Suno Emissões aberto. Lembrando que o Suno Emissões é uma plataforma gratuita que vocês podem acessar para pegar todas as informações de emissões de fundos imobiliários.
Tem aqui data de conversão HGBS, dia 7 de novembro, tá? Terça-feira, o HGBS converte as suas cotas. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. O Anderson perguntou: a HGLG já escolheu a nova gestora? Na verdade, não é ele que escolhe. Está rolando essa negociação de uma potencial venda da gestora. Aí não é o HGLG especificamente que escolhe quem vai ser a gestora, né? Vai depender da negociação, de quem quiser comprar, quem pagar o valor, enfim, que as partes entenderem que é o valor que faz sentido, fizerem toda a negociação. Então, assim, não é uma coisa simples e não tem ninguém ainda definido. Tem potenciais ali, mas definido não. E eu tenho certeza que quando for definido, isso daí vai sair em notícia para tudo quanto é lado, você vai ficar sabendo. Gabriel fez uma pergunta aqui, interessante. Boa noite. Marcos, qual a melhor atitude do investidor de fundo imobiliário em um cenário em que a Selic atinja um ponto mínimo de um ciclo? Focar em uma classe específica de FII, as quedas são muito expressivas? Olha, depende muito, tá? Bom, agora, se você está falando de Selic em ponto mínimo, estou entendendo então Selic lá embaixo. Selic lá embaixo, na verdade, são fundos imobiliários lá em cima. Então, quando você pergunta as quedas são muito expressivas, na verdade seriam as subidas. As subidas elas acabam sendo mais expressivas. Mas vamos lá. De uma forma geral, como que você pode se portar? São sempre ciclos, né? São momentos ali. A gente tem momento de juros altos, momentos de juros baixos. Isso vai fazendo com que o mercado suba, o mercado caia e tudo mais. Quando a gente está no momento onde o mercado está mais para baixo, que eu acredito que podemos dizer que ainda estamos mais para baixo do que mais para cima, você tem várias oportunidades no mercado. Então você vai olhando sua carteira, vai, obviamente, como os juros estão mais altos, o risco geral da economia aumenta, então você dá uma prioridade ali para ativos que você gosta mais, que você entende que são mais sólidos, enfim, você consegue montar sua carteira e ir comprando no mercado, porque a princípio vai estar tudo mais barato por lá. O que eu quero dizer por mais barato por lá? Porque quando a gente muda para a outra ponta, então vamos colocar lá juros lá embaixo, os fundos imobiliários acabaram valorizando bastante, subindo bastante, sendo negociados acima do seu valor patrimonial, aí é quando começam a surgir mais as emissões de cotas, porque a indústria de fundo imobiliário ela pode ser considerada como grande, falando em números, de forma nominal, mas ela é uma indústria pequena ainda, ela é uma indústria de poucos anos de vida, onde realmente ela teve um crescimento. Então, ela vai ter várias emissões para continuar crescendo. E essas emissões, quando a gente está em um cenário onde os fundos imobiliários estão bem mais valorizados, as emissões acabam vindo com preço mais barato. Então, se você está num momento do ciclo onde está tudo muito caro no mercado, talvez as emissões sejam ali um lugar onde você consiga comprar mais barato os seus fundos. Não só comprar, como dependendo ali da sua estratégia, da sua carteira, das suas posições, você pode até arbitrar e lucrar com as emissões. O que é arbitragem de forma simples? E tem vídeo no canal aqui explicando em mais detalhes. Arbitrar nada mais é do que você vende as cotas que você tem na carteira para você subscrever os direitos que você já recebeu em uma emissão. Então, se está mais caro no mercado, você vende mais caro no mercado e compra mais barato na emissão. A diferença ali é basicamente o seu lucro. Então, você consegue fazer isso. Então, entenda que os fundos imobiliários, eles são atrativos em juros baixos, em juros altos, praticamente ali em todo o cenário, todo o ciclo, eles são interessantes. Mas você precisa ali adaptar um pouquinho a sua estratégia, ou aonde você compra, ou como você compra, em cada um dos cenários para você tirar mais proveito. Então, quando está tudo muito valorizado, as emissões podem ser uma melhor opção, só que elas não acontecem todo dia. Então, você fica ligado e acompanha. Quando estão lá embaixo, né, os juros estão lá embaixo, os fundos, ou ao contrário, quando os juros estão lá em cima e os fundos estão lá embaixo, aí você pode olhar no mercado, aí fica muito mais fácil de você olhar no mercado e ver o que você quer comprar, porque muita coisa vai estar barato. Se você olhar, deixa eu ver, talvez um ano seja muito, mas se você olhar uns meses para trás aí, estava tudo barato. Você podia, qualquer coisa que você quisesse assim, dava para comprar mais ou menos, que estava tudo interessante. Hoje a gente precisa ter um pouquinho mais de filtro assim para a gente comprar. E tem algumas coisas que já ficam as emissões mais interessantes. A Graziela perguntou: me tira uma dúvida, os fundos imobiliários com a queda da Selic, qual setor é melhor para comprar os de papel ou os de tijolo? Assim, de novo, na minha opinião, os dois setores continuam muito interessantes independente do cenário, assim, só que eles têm comportamentos diferentes. Agora, se você estiver pensando assim,
o que talvez me dê um retorno um pouco mais rápido, ou o que talvez mude mais com a Selic, mas mais os juros futuros caindo? Seriam os de tijolos, porque eles são mais sensíveis a essa mudança. Então, quando os juros futuros caem, a Selic cai, tem as reavaliações, tem também o mercado reprecificando as coisas, o fundo de tijolo tende a valorizar mais rápido e mais do que os fundos de papel, com essa mudança dos juros. Os fundos de papel também se beneficiam com essa queda, porque eles também têm ali uma remarcação, tem uma reprecificação, eles também vão ter algum tipo de benefício, mas não tanto quanto os fundos de tijolo, em termos de valorização. Então, nesse sentido, o tijolo pode te dar ali um comportamento de valorização maior que o fundo de papel. Mas quer dizer que tijolo é melhor do que papel nesse cenário? Não, não quer dizer, tá? É apenas um comportamento, é uma característica. Deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui um documento antes. Cadê? Aqui. O Adriano perguntou, né? Marcos, comenta aqui, por favor, da taxa, entre aspas, escondida na subscrição do Galg. São 3 centavos diretamente pagos pelo cotista e 39 pagos pelo fundo, ou seja, indireto, pagos pelo cotista. A gente tem, vamos lá, é até importante isso aqui para vocês sempre que olharem, tanto no Suno Emissões quanto no prospecto das emissões, como que funcionam essas taxas. Então, existem basicamente 3 principais modelos de custo, pagamento de custo. Você tem quando o cotista paga na participação, você tem quando o fundo paga o custo através do seu caixa, né, do caixa do fundo. Como o caixa do fundo é do cotista, né, o patrimônio do cotista, indiretamente é o cotista. E a terceira opção é a gestora. Ou seja, primeira opção, o cotista paga no ato da subscrição. Segunda opção, o fundo paga com o caixa do fundo. Terceira opção, a gestora que paga. Na terceira opção da gestora, é basicamente custo zero para você, cotista, porque se está saindo do bolso da gestora, não sai do fundo, não sai da bolsa do cotista, então é custo zero para você. Quando sai do fundo ou do cotista, né, do seu bolso, aí obviamente é um custo para você. Num caso é direto, no outro caso é indireto. Então são esses as três principais formas de pagamento. E daí, quando você vê numa emissão, eles podem mesclar essas formas. Então tem emissão que, e normalmente onde o custo é 100% arcado pelo cotista no ato de subscrição. O segundo, talvez mais popular, é quando o fundo arca com os custos e sai tudo do caixa do fundo, o cotista não paga no ato de subscrição. E indiretamente ele paga através do caixa do fundo. Esses são os dois mais populares. Mas, por exemplo, e acredito que você mencionou do Galg ali, eu posso até dar uma conferida, mas basicamente há emissões onde mescla essas duas coisas. Então, parte do custo sai ali do cotista que vai participar e parte do custo sai do fundo. E também já vi umas ofertas onde mescla os três. Parte do cotista, parte o fundo e parte gestora. Aí tem que sempre olhar os documentos da oferta para ver como que é a forma de pagamento desses custos. O Anderson perguntou aqui: as ações despencando, porém os FIIs subindo. Tem algum tipo de diferença que não estou vendo? Bom, o comportamento de fundos imobiliários e ações, apesar de serem ativos de bolsa e serem afetados, olhando de uma forma mais macro, por coisas similares, eles não são similares. Os riscos são diferentes e os impactos também, e a volatilidade também. Então, geralmente, as ações têm uma volatilidade maior. Então, quando sai algum tipo de notícia, algum indicador ruim, alguma coisa, as ações tendem a reagir mais do que os fundos imobiliários. Então, se elas caírem, elas caem mais do que o fundo imobiliário cai normalmente. O inverso é verdadeiro. Quando é alguma coisa muito boa, as ações tendem a subir mais e mais rápido do que os fundos imobiliários. Mas também isso não quer dizer que eles fazem ao mesmo tempo. Então, não é porque sai alguma coisa ruim, por exemplo, que as ações e os fundos imobiliários vão cair juntos. Às vezes tem um delay. Lembra que também são mercados diferentes. Às vezes tem também migração de um para outro. Às vezes o investidor de fundo imobiliário migra recursos para ações, às vezes é o contrário. Então, assim, não é uma ciência exata. É uma coisa, assim, meio dinâmica também, tá? Mas, assim, entenda que eles são dois investimentos separados, são universos diferentes, tem coisas que influenciam ambos, mas eles não estão iguaizinhos no comportamento.
Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, então. Enquanto vocês vão mandando ali dúvida, o Vitor falou: cadê o professor Baroni? Olha, por favor, hoje a live é minha, eu que mando aqui hoje. A live com o professor Baroni foi ontem. A gente fez a live de anúncio de rendimentos, tá? Então a gente fez ontem a live juntos, hoje eu faço a live sozinho. O Diego perguntou, né, o que é essa estratégia de arbitragem? Eu expliquei brevemente aqui, que é quando você, por exemplo, você recebeu 10 direitos de preferência numa emissão, aí você pega 10 cotas que você já tem na carteira, vende, pega o dinheiro e exerce esses 10 direitos. Então, no fim do dia, você continua com a mesma quantidade de cotas, mas como você vendeu no mercado mais caro do que você subscreveu na emissão, a diferença é o seu lucro. Entra depois aqui no canal e pesquisa, ou pesquisa direto no YouTube, arbitragem Suno, né? Pra você achar o vídeo que acho que foi eu que fiz o vídeo. Não, tem dois, acho que eu fiz e o Baroni também fez. Coloca lá Suno, o professor Baroni, arbitragem, e você acha o vídeo explicando em mais detalhes como que funciona essa estratégia. Mas basicamente é para você lucrar com a diferença entre o valor de mercado e o valor de emissão, que normalmente é mais barato. E eu vou deixar aqui um recado especial para vocês, tá? Não esqueçam, inclusive, não esqueçam que na semana que vem, na terça-feira, 8h30, tem a live do Thiago. Se cadastra aqui no primeiro link da descrição para vocês receberem, e é uma das últimas oportunidades para você conseguir receber a oportunidade aí dos descontos prévios que a gente vai soltar para Black Friday, é o primeiro link da descrição. E antes da gente sair aqui, eu quero deixar para vocês um recado muito importante. Não invista na Bolsa de Valores. Você vai perder tudo. Uma hora falam para você investir. Outra hora, vende tudo. A bolsa vai quebrar. A frase que eu mais ouvi falar: eu vou te ensinar a ficar milionário em poucos dias. Nos últimos anos, o discurso mudou muito. Sabe o que nunca mudou? Vamos lá? Meu nome é Thiago Reis, sou fundador da Suno Research e hoje damos início ao nosso primeiro programa de Fundamentos, onde nós vamos falar de investimentos com uma perspectiva de longo prazo e uma análise fundamentalista. Uma abordagem fundamentalista direcionada para aqueles que têm uma visão de longo prazo, é relevante para aquele investidor de longo prazo. Coisas que eu acho que essa sequência de vídeos me pegou de surpresa, porque eu não esperava. Dá para perceber algumas coisas, né? A primeira coisa é que eu acredito que poucas empresas no Brasil, não só no segmento de investimentos, mas nos demais segmentos, são tão fiéis quanto essa empresa aos valores que ela segue desde o início. O investimento em ações é acessível a todos. Existe paciência, existe preparo. Mas não tem discurso que supere os resultados. E isso a Suno tem entregado, ano após ano, consistentemente. Sabe o que mais está se repetindo? Ibovespa sobe e acumula alta de 26% em 2017. A taxa Selic caiu de 13,75% para 7% ao ano. Bom, bastante coisa. Ibovespa registra a terceira máxima de 2023. A inflação anual do Brasil volta para ficar abaixo de 5%, cai de 13,25%. O cenário de 2017 parece estar se repetindo. E aquele foi um ano interessante para quem estava com a gente. É hora de embarcar de volta para o futuro com a Suno e descobrir os padrões do passado que vão impactar seus retornos no futuro. E para você não perder essa live, se cadastra no primeiro link da descrição. Semana que vem, 7 de novembro, às 8h30 da noite, vai ter a live com o Thiago. Então se cadastra, não perde. Eu fico por aqui e a gente se vê muitíssimo em breve em outras lives e aí pelo mundo das redes sociais. Muito obrigado a todos vocês que participaram, obrigado pelas perguntas, pelo engajamento. Eu fico por aqui, até o próximo Destaques da Semana.
e um bom feriado para todos vocês. Valeu, pessoal. Muito boa noite e até a próxima.